Boa tarde, amigas e amigos da TV 247. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, e hoje vou estar substituindo o Leonardo Atucha aqui no programa Léo ao Quadrado, junto com meu amigo Leonardo Estopa. Oi, Léo, boa tarde, tudo bem? Beleza, Aquiles, como é que estão as coisas por aí? Conta pra mim como é que é ser o chefão por um dia? Tudo jóia. Cara, essa cadeira aqui é uma responsabilidade muito grande. Não me sinto muito bem, assim, confortável, né? O Leonardo Atucha e suas sacadas são insubstituíveis, mas eu vou tentar aqui conversar com vocês sobre um assunto muito interessante que a gente destacou, que é o que a gente está chamando de núcleo goiaba do governo Bolsonaro, que é um núcleo formado por três ministros, vamos dizer assim, excêntricos, que é a ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, o ministro da Educação, o Vélez Rodrigues, e o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Léo, para a gente começar, queria que você avaliasse aí, você que tem uma percepção sempre muito bem acurada do povo evangélico, como você viu esse vídeo aí da ministra Damares, dizendo que viu Jesus Cristo num pé de goiaba. Muita gente caiu no ridículo, né? Mas a gente até fez uma sondagem sobre isso, daqui mais tarde eu vou falar sobre isso, e muita gente está vendo isso como uma forma de charlatanismo. Como que você vê aí? Olha, Aquiles, eu queria agradecer o elogio que você fez para as minhas análises, lógico, eu queria agradecer as pessoas que estão chegando aos poucos e queria lembrar vocês que essa transmissão não acontece no Facebook, então é importante que você faça aí um compartilhamento para a gente aumentar o alcance. Aquiles, para a gente entender esse pronunciamento da Damares, a gente precisa dividir o Brasil em dois blocos, e nesse momento, isso é uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Até hoje, as pessoas tentavam e viram que não. Até hoje, as pessoas estavam tentando, mas sem sucesso, utilizar uma espécie de comunicação do lado de cá com o lado de lá, ou seja, do lado da realidade com o lado onde impera esse obscurantismo do fanatismo religioso. O que acontece é que para as pessoas que estão fora desse contexto da alienação do fanatismo religioso, o que a Damares fez é uma coisa ridícula. É a mesma coisa de eu chegar aí no 247, cumprimentar todo mundo e falar: olha, pessoal, hoje de manhã eu tomei café com Jesus Cristo. A tendência natural é que as pessoas entendam ou como uma brincadeira ou que comecem a pensar: esse cara precisa realmente de um psiquiatra, né? Sintomas aí de esquizofrenia. Mas não. No contexto religioso, evangélico, fanático, esse tipo de, eles chamam isso aí de testemunho. Esse tipo de testemunho é muito bem recebido. O contexto religioso fanático é um contexto completamente diferente do contexto das pessoas que estão fora daquela realidade. Até eles gostam de diferenciar. Nós somos os salvos e fora de nós é o mundo. Então, digamos que o contexto nosso do mundo é um contexto bem diferente daquele contexto interno deles. Naquele contexto, as coisas são bem diferentes e é exatamente sabendo essa diferença que a gente consegue comunicar com eles. Aqui fora, ou seja, no mundo, a vida pregressa de uma pessoa persegue essa pessoa eternamente. Então, aqui fora no mundo, se uma pessoa foi estuprador, assassino, bandido, seja lá o que for, essa pessoa vai ser desconfiada até os últimos momentos da vida dela. Ela não vai ter moral para falar sobre os assuntos que ela desrespeitou no passado. Dentro do contexto do fanatismo religioso é diferente. Quanto mais pregressa é a vida de uma pessoa, mais mérito ela tem quando ela consegue entrar no contexto religioso, falar que se converteu e virar pastor. Isso porque, Aquiles, as pessoas entram nesse contexto religioso, na maioria das vezes, ou passando por dificuldades, ou por segundas intenções. Ou são pessoas que querem comprar Deus de alguma forma e colocar Deus como um empregado para ajudá-las a alcançar aí um poderio financeiro, ou pessoas que estão trocando a ida na igreja, o frequentar do culto, por algum sonho, seja um sonho material, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, ou seja um sonho pessoal, eu quero curar uma doença, a doença do meu pai, uma doença da família. Para essas pessoas,
aquele discurso da Damares é um discurso maravilhoso, que ela conta a história de uma superação, de um quase suicídio. Por mais que a gente saiba que aquilo é uma técnica de alienação e uma técnica para ganhar seguidores, igual eu te falei, quanto mais drástico é o passado da pessoa e quanto maior era a dificuldade que ela enfrentou, mais seguidores ela vai conseguir. Então, por mais que a gente aqui fora consiga entender que isso é uma estratégia de pega-bobo, lá dentro as pessoas estão vivendo situações que elas querem acreditar naquilo porque elas querem acreditar que elas vão ter o mesmo tipo de carinho de um Jesus que chegou na goiabeira para atender a Damares. Então, é o cara que às vezes está... Desculpa, só não, aqui. Você precisa me interromper, porque senão eu falo o programa todo. As pessoas até me criticam, mas é uma falha que eu preciso corrigir. Então eu te peço, na hora que você vê que eu estou falando demais, interrompa. Não, tranquilo. Pelo que você está dizendo, então, isso tem um sucesso efetivo, né, dentro do público para o qual a ministra Damares falou, né, que apareceu no vídeo. Agora, antes da gente dar seguimento a esse assunto, que acho que vai render bastante, é o assunto mais comentado do dia aqui, na TV no 247, eu queria responder aqui ao Eloy Menezes, que está me desejando boa tarde, dizendo, vai derrubar o Atush? Eloy, eu estou substituindo o Léo aqui hoje, porque ele não se sentiu muito bem, acho que ele sentiu dor de cabeça, não está muito bem disposto, e aí me pediu para estar aqui conversando com vocês hoje. A Maria José Ferreira está desejando boa tarde aqui para a gente. Boa tarde, Maria José. E queria agradecer e dar boas-vindas à Gioconda Bretas, que é novo membro do canal, nova membro do canal. E o Matheus Ferreira está dizendo aqui, Léo, logo a gente vai ter goiabas ungidas por pastores com alto preço para os fiéis. Você acha que a goiaba vai entrar nesse circuito aí já da unção? Claro, não duvide, porque, olha, toda tentativa de ridicularização que vem do mundo contra esses pastores, normalmente, é convertida no discurso de que é Satanás que está tentando derrubar aquele pastor, e aquele pastor normalmente utiliza aquilo para poder levantar ainda mais dinheiro. Nesse contexto, Aquiles, e as pessoas precisam entender esse contexto, nesse contexto de extrema alienação, os pastores, esses líderes, eles aprenderam como jogar com essas circunstâncias. Então, no momento em que uma pessoa tenta atacar a Damares, falando que ela estaria brincando, falando mentira para os seus seguidores, para os seus fiéis, ela já vem contradizendo, dizendo, tá vendo? Satanás está se levantando contra mim. Isso porque o meu trabalho é um trabalho muito grande. Ela ganha com isso. Aqui de fora, ou seja, do mundo, a gente costuma se revoltar com o enriquecimento desses pastores, porque normalmente o enriquecimento desses pastores está atrelado àquela história de um fiel que vendeu a geladeira e ficou sem geladeira dentro de casa para entregar para o pastor. Dentro daquele contexto, o enriquecimento do pastor é visto como uma espécie de vitória da igreja, e quando você acha que você está desmoralizando aquela instituição, chamando a atenção das pessoas lá de dentro, que o pastor está ficando cada vez mais rico, você está promovendo aquela instituição. E eu te explico por quê. Imagine você que você quer ter prosperidade financeira. E você começa a entrar em um parafuso ideológico de que Deus que vai te dar essa prosperidade financeira. Não, Jesus não veio para pregar igualdade, para pregar humildade. Ele veio para pregar um enriquecimento e um extremo enriquecimento financeiro. Aí você coloca isso na cabeça, se convence disso. Você começa a procurar igrejas onde você vai conseguir suprir o seu desejo de ficar rico. A primeira coisa que você vai olhar numa igreja para você ver se você vai conseguir ficar rico naquela igreja é o pastor. Então você se pergunta, você chega numa igreja pequena, normalmente as igrejas pequenas são aquelas que mais pregam o evangelho de uma forma fiel, onde os pastores são realmente mais fiéis à palavra que foi deixada por Jesus Cristo, ou seja, eles não estão ali por interesses puramente pessoais, eles estão ali com interesses também ligados a pregar o evangelho. E numa igreja pequena, se você chega com segundas intenções, a primeira coisa que você faz é olhar para o pastor e falar, olha, se o pastor dessa igreja, que é a autoridade máxima dessa igreja, não tem um carro novo, não é nessa igreja que eu vou conseguir ficar rico. E aí o fiel deixa de ficar numa igreja onde o evangelho é pregado com a boa intenção do pastor
para ir para uma igreja que prega o luxo. Essas igrejas que têm donos, por exemplo, eu vou citar nomes porque é importante, né? Essa igreja do Malafaia, a igreja dos Valadão, a igreja do próprio Edir Macedo, essas igrejas que têm donos, eles trabalham a psicologia do quanto mais rico o pastor, maior o sucesso da igreja. Então, o fiel que entra com segundas intenções, ele já pisa lá dentro, já olha e fala, olha, esse pastor ficou bilionário, isso mostra o tamanho da bênção de Deus sobre essa igreja. Por isso que eu te falo, não adianta vir falar que, enquanto o fiel mora na favela, o pastor tem uma mansão. Isso não vai tirar o fiel dessa igreja. A intenção do fiel é ter a mansão do pastor. E o fiel vai sempre se culpar, porque ele vai pensar, eu não tenho a fé do Silas Malafaia, por isso eu não mereço a mesma bênção. Eu não tenho a fé dos Valadão, eu não mereço a mesma bênção. Essa é a estratégia dessas igrejas. Mais ou menos. Desculpa, fala de novo. Seria, pelo que você está dizendo aí, seria a meritocracia da fé, né? Eu não conquistei ainda porque a minha fé foi pequena e tudo. Mas antes de passar a bola... É muito estratégico. É muito estratégico aqui isso, porque, olha, se você entrar em um comércio e comprar um produto, aquele produto não der certo, a tendência natural é você devolver o produto ou então usar o Código de Defesa do Consumidor para processar a empresa. Se você entra numa igreja, você ali entrega todo o seu patrimônio e você não consegue alcançar a graça que lhe foi prometida, o pastor vira para você na maior tranquilidade e fala, faltou fé, e você ainda sai culpado. Vamos lembrar de um evento que aconteceu num posto de gasolina, e esse evento foi ridicularizado no Brasil, que as pessoas não conseguiram observar a profundidade da covardia por detrás desse evento. Algumas pessoas tentaram comprar gasolina e depois tentaram pagar com folhas brancas, com papel convencional. Essas pessoas, elas foram, obviamente, ridicularizadas dentro do posto de gasolina pelo frentista que falou, você está brincando comigo. Por incrível que pareça, não foi o frentista que chamou a polícia. Por incrível que pareça, foram essas pessoas que chamaram a polícia pro frentista, falando que o frentista não estava disposto a receber o dinheiro. Olha o que aconteceu. Essas pessoas entregaram todo o dinheiro que elas tinham dentro da igreja. O pastor entregou para essas pessoas folhas de papel brancas com absolutamente nada e falou com as pessoas a seguinte coisa, a fé de vocês vai converter essas folhas de papel em 10 vezes o dinheiro que vocês me entregaram. Entregaram para a obra de Deus. Essas pessoas entraram no posto de gasolina com uma fé muito grande. Essas pessoas tinham uma fé tão grande que elas chegaram a chamar a polícia para o frentista que não aceitou as folhas de papel. As folhas de papel não viraram dinheiro. E aí você acha que essas pessoas acusam o pastor por elas terem sido feitas de otárias nessa circunstância? Não. Essas pessoas acusam a própria fé. Elas pensam, se minha fé tivesse sido tão grande quanto a fé do pastor, quanto a fé que o pastor falou, ou quanto a fé daquele personagem bíblico, aquelas folhas teriam se tornado dinheiro. Então essas pessoas vão para casa deprimidas, vítimas de um charlatanismo, mas elas vão para casa deprimidas como se elas fossem as culpadas por aquele dinheiro, aquelas folhas de papel não terem sido convertidas em dinheiro. Então é uma coisa muito grande e complexa que está acontecendo. Não é simplesmente do modo que a gente vê aqui de fora. Uma louca falando que recebeu Jesus na goiabeira. São pessoas indo escutar isso. Pelo que você está dizendo, não tem uma proteção para o consumidor nesse tipo de transação econômica, né? E aí, no caso do fiel que se sentir lesado, nem ele pode consultar lá, contar com o apoio do deputado Celso Russomano e com o programa dele de defesa ao consumidor, né? Porque além do deputado, vamos dizer assim, tá com a causa ligada ao PRB, que é da Igreja Universal, aí um conflito de interesses que também prejudica duplamente o consumidor fiel, né? O que você acha? Então, aí entra uma outra parte que eu acho que é muito interessante que a gente até aborde de uma forma, você começou de uma forma muito, muito legal, que eu acho muito engraçada até, a ideia de que, olha, peraí, aquele cara que faz o maior espetáculo a respeito da defesa do consumidor, ele só faz espetáculo em empresas pequenas, ele nunca vai nas grandes redes e, obviamente, ele não iria nas igrejas evangélicas, por interesse pessoal. Mas vamos tirar essa brincadeira da defesa do consumidor e vamos pensar de uma forma séria. Qualquer pessoa que, após um fato desse, procurasse a justiça e tentasse reaver o dinheiro que foi doado,
Conseguiria, porque tem vários institutos jurídicos que cancelam o contrato. A doação é um contrato ainda que não assinado. Que cancelam um contrato nesse caso. Não teve contrapartida, foi uma doação motivada por um estado emocional, tem vários institutos jurídicos. Então as pessoas pensam, por que depois que as pessoas foram feitas de otárias, elas não voltam para reaver o dinheiro? E a resposta é muito simples. Você teria coragem de pedir de volta um dinheiro que você entregou a Deus? A coisa é muito complexa. Explorar o fanatismo religioso das pessoas é uma coisa muito complexa. E é somente quem está nesse contexto que consegue entender esse contexto. Eu te falo porque, olha, no meu círculo de amizade, eu observo algumas pessoas com altíssimo nível de fanatismo religioso. A enteada do meu primo, eu sempre menciono essa família, porque nessa família tem um fanatismo religioso muito grande. A enteada do meu primo, ela entrou num clima de fanatismo religioso e um desespero tão grande por fanatismo religioso que a vida dela pode ser dividida em dois momentos. O momento anterior ao fanatismo religioso, em que ela era uma pessoa feliz, uma pessoa brincalhona, uma pessoa com amigos, e o momento posterior, que ela se tornou uma divulgadora de igreja, uma divulgadora de correntes evangélicas e, obviamente, durante as eleições, divulgadora do Bolsonaro. Se você chega perto dessa pessoa para falar com ela, ela não acredita. E sabe o que mais desespera, Aquiles? É imaginar que no fanatismo religioso, a palavra de um familiar, a palavra de um amigo de infância, a palavra de uma pessoa que esteve com aquela outra pessoa durante toda a vida, tem menos valor que a palavra daquele pastor que está na televisão. Esse é o grande problema do fanatismo religioso. Às vezes um parente, uma pessoa que está do lado, uma pessoa que é amiga, que sabe o drama que a outra pessoa está passando, ele quer ajudar, está fazendo de tudo para tirar a pessoa daquele fanatismo, mas a palavra dele tem menos valor do que a palavra daquele pastor que está na televisão. Por quê? A palavra daquele pastor que está na televisão, ela vai ecoar dentro do íntimo do fanático. E é dentro do íntimo do fanático que aquela palavra vai se tornar em um desejo realizado. É um desejo da cura de uma doença, é um desejo do enriquecimento, desejo de vingança. Incrivelmente, muitas pessoas procuram as igrejas evangélicas com finalidades conectadas à magia negra, né? Pessoas procuram as igrejas para vingar de outras pessoas. Os pastores recebem de braços abertos e falam que, olha, Jesus vai dar para essa pessoa o que ela merece, você vai ter sua bênção, e sua bênção, nesse caso, é a vingança contra aquela pessoa, ou seja... Tem muita gente dizendo aqui, entre os nossos seguidores, né, que isso é uma tática, vamos dizer assim, diversionista, né, uma tática de distração utilizada, vamos dizer assim, por estrategistas do governo Bolsonaro para desviar o foco e a atenção da mídia para assuntos mais graves envolvendo o futuro governo Bolsonaro, como o escândalo do Bolsogate, né? E essas movimentações suspeitas envolvendo o ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro. Inclusive, tem até o Carlos Gomes Fernandes, que enviou para a gente um superchat aqui. Obrigado, Carlos. Ele está dizendo, boa tarde, Maduro denunciou em pronunciamento agora há pouco plano do Brasil, a mando dos Estados Unidos, de assassiná-lo e atacar a Venezuela. Mourão e Bolsonaro foram chamados de loucos e covardes. Onde tudo isso vai parar? Você acha que, enquanto a gente está aí perdendo tempo com essas, vamos dizer assim, elucubrações, essas revelações da ministra Damares, ou então com aquelas declarações estapafúrdias de que aquecimento global é coisa do marxismo cultural, enquanto isso está se avançando aí ou está se tentando concretizar essa agenda belicista, essa agenda alinhada aos interesses dos Estados Unidos, e aí a gente tem como pano de fundo esses assuntos menores? Como é que você vê isso? Olha, Aquiles, sob o ponto de vista estratégico, isso até parece ser, mas sob o ponto de vista concreto, não. Vamos imaginar que de uma hora para outra você descobrisse, né, eu não vou falar de você, vou falar uma pessoa, porque não é uma coisa muito, não é uma analogia legal que eu vou fazer. Vamos imaginar que de uma hora para outra uma pessoa descobrisse que ela está com câncer e que esse câncer já tomou 3 órgãos do corpo, e essa pessoa, por ser uma pessoa muito vaidosa, essa pessoa vai para a academia todos os dias, e um determinado dia que ela precisa fazer um exame para tratar de câncer,
ela tem que ir para a academia. Não faz sentido ela estar cuidando de uma aparência, sendo que o corpo está morrendo. Eu acho que nesse momento, até porque foram essas igrejas que, no final das contas, elegeram o Bolsonaro, nesse momento, a esquerda precisa trabalhar de uma forma muito consciente como retirar o cidadão dessa alienação. Porque não adianta nada a gente ficar falando sobre teorias políticas, ficar falando sobre imperialismo, ficar falando sobre entreguismo, numa realidade na qual o imperialismo, o entreguismo e todas essas mazelas que estão acontecendo com a sociedade brasileira estão sendo aceitas de braços abertos porque estão vindo de um governante escolhido por Deus, e não se assuste. O Silas Malafaia falou que na Bíblia está escrito que Jair é um rei próspero que foi indicado por Deus. Já o Haddad seria um rei amaldiçoado por Deus. Então, nós temos uma sociedade que votou nessas mazelas que vão ser realizadas, o que significa que um Bolsonaro entregando o Brasil para os Estados Unidos é um Bolsonaro que está cumprindo aquilo que ele prometeu. Um Bolsonaro acabando com direitos trabalhistas é um Bolsonaro que está trabalhando corretamente, ou seja, ele não está cometendo estelionato eleitoral, foi para isso que ele foi eleito. Agora, por que ele foi eleito? É exatamente pelo motivo que a gente está conversando hoje, porque no Brasil existem pessoas que acreditam que aquela mulher encontrou Jesus no pé de goiabeira. E quando eu faço exageros de ridicularização e chamo atenção para a gente ter técnicas de comunicação para chegar nessas pessoas, é por causa disso, porque eu sei que entre nós, as pessoas que assistem essa live, não são dessas pessoas que acreditam nessas barbaridades, mas as pessoas que assistem essas lives nossas precisam entender que as pessoas que estão dentro dessa alienação do fanatismo religioso, elas têm poder de voto e foram elas que elegeram o Bolsonaro presidente. Eu falo há 3 anos sobre a importância de respeitar o evangélico no contexto dele, porque eu conheço muito evangélico. Olha, já frequentei igrejas, já tive amigos extremamente alienados, que eu falo, pessoas que eu não consegui recuperar desse contexto. A Jennifer, minha esposa, para eu explicar para ela, a Jennifer era fanática da igreja daqui de Belo Horizonte, Igreja Batista da Lagoinha. Foi um trabalho de 6 meses para eu explicar para a Jennifer que a Igreja Batista da Lagoinha não era aquilo que ela imaginava. Eles conseguem limpar a cabeça das pessoas. E a Jennifer, minha esposa, pensava o seguinte, olha, a Igreja Batista da Lagoinha é uma igreja muito boa. Então ela me contou a história da TV, que é suportada pela Igreja Batista da Lagoinha, e como que a família Valadão criava essas condições para propagar a palavra de Deus. Aí eu chamei a atenção dela da seguinte forma, ela falou, olha, a família Valadão mantém uma igreja, mantém uma emissora de televisão que às vezes dá prejuízo. Eu falei, olha, pensa da seguinte maneira, dessa forma que eu falei com a Jennifer, eu gostaria que qualquer pessoa que tem amigos evangélicos que ficam nessas pirações, achando que as igrejas estão fazendo grandes obras, pensem na seguinte coisa, olha, vou contar a história da Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, porque é essa história que eu tive que desconstruir na cabeça da minha esposa. Falei, olha, Jennifer, pensa o seguinte, você imagina que o pastor Márcio Valadão, que era na época o diretor dessa TV, ele faz um grande trabalho de manter uma TV para que essa TV propague a palavra de Deus e às vezes tira dinheiro do bolso. Não, ele não está fazendo isso. Ele está mantendo uma TV que está, obviamente, promovendo a família dele, promovendo os produtos dele, é toda uma estrutura que é criada no entorno daquele dono da igreja, aí que entra o caso das igrejas que têm dono. Se as pessoas quiserem diferenciar, é muito simples, igrejas que têm dono, igrejas que não têm dono. Continuando essa história da família Valadão, eles têm aí uma grife de roupas, eles têm os shows, aí a gente doa tantos % dos nossos shows para entidades carentes da África. Isso é muito bonito, mas isso é um super marketing. Qualquer pessoa que fizer um marketing do tipo, olha, eu dou tantos % do meu rendimento para isso. Ela está fazendo um marketing pessoal, automaticamente ela vende mais por causa disso. Aí ela... É toda uma estrutura de ludibriação que eles criam e acabam se passando por pessoas que estão lá para fazer o bem, mas eles estão lá para fazer o bem deles. O bem que eles promovem de forma secundária é o marketing pessoal. É uma emissora de televisão que só fala o que eles querem. Às vezes ela dá prejuízo? Não, ela nunca dá prejuízo. Às vezes ela fecha o caixa em negativo, mas a promoção da igreja, ou seja,
A televisão fechou o caixa em negativo, mas ela levou um monte de gente para a igreja não fechou o caixa em negativo. Então, a instituição como um todo não fechou em negativo. As pessoas precisam conseguir entender esses detalhes dessas igrejas. Se nós não tirarmos os alienados dessas igrejas, em toda eleição vai ser muito fácil. O poder financeiro fecha com os pastores e dali está decidida a eleição. Chegou num ponto que a gente precisa trabalhar na desalienação. É interessante o que você está dizendo, tem algumas pessoas que estão concordando com você, Léo. A Leandra Leal aqui, que eu não sei se é aquela atriz, está dizendo, você está certo, Léo, tem que ter estratégias para mostrar esse golpe do salafrário. A Mani Conceição está dizendo, eles produzem vídeos dizendo que a esquerda é coisa do diabo, toda a sua agenda, demonizam a cultura, as artes, o humanismo, dizem que é tudo coisa do capeta. E a Elizabeth Galvão diz, minha ex-cunhada fez um empréstimo de 10 mil reais e fez uma doação para a Igreja Universal, há 5 anos atrás. Hoje ela só frequenta a Igreja Católica. Isso deu até separação no casal. E o Jever Silva está dizendo aqui, graças a Deus que nenhum nordestino fará parte dos ministérios desse mico. Somos madeira de lei que cupim não rói. Bom, mas agora voltando aqui, Léo, só queria, para a gente ultrapassar aqui nossa pauta, é a manchete da nossa home agora, no 247, né? Essa denúncia do Nicolás Maduro de que loucos da extrema-direita no Brasil querem invadir a Venezuela. Né? Subiu o tom, é um ataque direto, uma acusação direta ao presidente eleito, né? Isso pode ter consequências graves se a gente levar em conta que aviões bombardeiros da Rússia aterrissaram na Venezuela e já estão por lá, né? Isso pode acirrar os ânimos aí entre o nosso vizinho e, quem sabe, levar a uma tática de guerra para desviar a atenção e aí você ter liberalidades para empurrar a goela abaixo essa pauta ultraliberal do governo Bolsonaro. Você acha que ele vai usar meio ali uma coisa meio House of Cards, vou inventar uma guerra para poder me manter no poder e aprovar minha agenda? Os militares não são muito a favor disso, né? Aquiles, antes da Venezuela receber o apoio da Rússia, eu vi uma possibilidade do Bolsonaro iniciar uma guerra para utilizar o estado de guerra para fazer perseguições, para fazer essas coisas. No momento em que o Bolsonaro foi encolerado, eu vi que não existe mais aquele Bolsonaro belicista. Eu não sei até que ponto o Bolsonaro está encolerado pelos banqueiros americanos. Se o Bolsonaro estiver encolerado pelos banqueiros americanos, pode ser que ele realmente sacrifique soldados do exército brasileiro para fazer essa pauta americana. Esse é o único caso que eu sou a favor do Brasil ir para as ruas para derrubar o Bolsonaro. Só se o Bolsonaro começar a matar os jovens brasileiros num fronte de batalha, numa guerra que não é nossa. Só nesse caso. Agora, a gente precisa admitir que a Rússia significa, né, um confronto entre Brasil e Venezuela, com a Rússia participando, significa garantia de insucesso. Não existe a mínima probabilidade. Agora, se o Bolsonaro, a mando dos Estados Unidos, transformaria o Brasil no Oriente Médio, uma guerra permanente que nunca acaba, isso não sei. O detalhe é o seguinte, o que acontece normalmente é que os dois polos bélicos, Estados Unidos e Rússia, eles acabam fornecendo estrutura militar para os países em conflito. No caso do Brasil, no caso da Venezuela, a Venezuela recebeu exército russo, recebeu aviões russos, é uma coisa diferente, que significa que se o Brasil coloca o seu exército para enfrentar a Venezuela, ele não vai matar venezuelanos usando armas russas, ele vai matar russos, o que significa uma possibilidade de encerramento de relações diplomáticas e até de uma guerra entre Brasil e Rússia. Numa guerra entre Brasil e Rússia, eu não preciso nem falar aqui qual que é o resultado esperável. É benéfico para o Brasil? Não, sob hipótese alguma. Ainda que a gente precise admitir que numa guerra, o Brasil derrotado pela Rússia, o governo Bolsonaro cairia, a gente precisa admitir que é um Brasil derrotado por uma guerra. Seria a segunda guerra, porque o Brasil perdeu uma guerra para os Estados Unidos, não foi declarada, mas os efeitos foram os mesmos, acabou com a nossa indústria, acabou com a nossa capacidade de produção, acabou com empregos, que foi essa utilização da Operação Lava Jato para acabar com a economia nacional.
Mais uma guerra, agora da Rússia, não seria interessante para o Brasil. Se o Bolsonaro faria isso, depende. A gente sabe que esse evento que foi publicado a respeito do Bolsogate é a chantagem de alguma entidade muito poderosa. Digamos que alguém das elites jogou isso no ar para pressionar o Bolsonaro para fazer alguma coisa. Coincide com o momento em que o Bolsonaro falou que não era a favor da reforma da Previdência. O que me faz pensar que são os bancos que querem emplacar a previdência privada que estão chantageando o Bolsonaro. Agora, se isso veio da máquina de guerra americana, aí o Bolsonaro pode realmente fazer isso. É o momento da gente ficar de olhos abertos, porque enquanto a gente tiver um Bolsonaro educador, que vai mostrar para o pobre que ele é pobre, que vai mostrar para o eleitor do Bolsonaro que ele não é tão meritocrata quanto ele pensa, ou seja, enquanto a gente tiver um Bolsonaro que vai dar uma dose de liberalismo para o Brasil e vai mostrar para o brasileiro que o liberalismo não representa os interesses da maioria, eu acho extremamente válido deixar esse Bolsonaro governar, porque é só assim que o eleitor do Bolsonaro abaixa o facho. No momento que a gente tiver um Bolsonaro que pode sacrificar o exército brasileiro numa guerra contra a Venezuela e mais, pode criar uma inimizade eterna entre os países, porque não é só uma guerrinha como a nossa criançada pensa que acontece no videogame, no outro dia os dois estão batendo papo. Não, uma guerra é uma coisa muito pesada, pode colocar o Brasil numa situação de isolamento. Se o resto da América Latina der causa para a Venezuela, o Brasil pode ser isolado. Essa guerra pode durar 20 anos. O Brasil, não é da forma que... Brasil que já começa a ser isolado pela Europa, né, economicamente, primeiramente com o ministro francês Emmanuel Macron e agora com a chanceler alemã Angela Merkel, que disse que com o Bolsonaro não tem acordo comercial. Né? Então, precedendo uma guerra militar, tem aí um isolamento econômico que pode ser bem mais eficaz para derrotar o governo Bolsonaro do que propriamente um exército russo bombardeando o nosso país. Né? Antes de passar a bola aqui, eu queria ler um comentário do Emilson Machado, que é membro do canal, diz ele, o núcleo goiaba bichada, né? Ainda sobre o assunto anterior, e imagino que seja Yanda Knoibul, diz, essa goiabeira não vai passar. E a Sofia está dando uma boa sugestão aqui, Léo. Ela está dizendo o seguinte, se quiserem invadir a Venezuela, o processo de seleção tem que ser o seguinte, primeiro quem votou no bolso, precisa ser comandado pelos ministros do Exército que cumprirão seu papel, afinal de contas, né? Então, e o Rogério Maestro está dizendo aqui, os militares brasileiros não são bobos, ninguém gosta de guerra, né? Sem falar que o Brasil não tem nenhum aparato militar para responder um ataque de quem quer que seja, imagino. O Brasil é um país historicamente de paz, não fez investimentos em segurança, né? Aderiu àquele tratado de não proliferação das armas nucleares, o que para alguns militares foi um erro, porque quem detém a força de tecnologia nuclear usada para dissuasão é quem é ouvido no cenário internacional, né? Então o Brasil não tem a mínima chance de cantar de galo aqui contra quem quer que seja. E aí, Léo, a gente está caminhando aqui para o nosso quarto final do nosso programa. Tem muita gente pedindo para a gente comentar aqui o caso do motorista. O Marcos Vasconcelos está dizendo, Aquiles, cadê o motorista do Bozo Fake? Né? É bom lembrar que o Fabrício Queiroz, ontem saiu uma notícia sobre ele, dizendo que ele contratou um contador. Ou seja, ele está tendo assessoria aí de um contador para tentar explicar essa movimentação suspeita de 1,2 milhão de reais que foi achada na sua conta. O que se desconfia é que Fabrício agia como uma espécie de arrecadador, né, da família Bolsonaro, dos salários, ou de parte dos salários dos assessores, né, do clã Bolsonaro. Então, isso aí é um caso grave que vai repercutir e crescer ainda mais. Se a gente avaliar que ontem o Jornal Nacional deu uma matéria longa, uma matéria com destaque, dizendo que as datas dos depósitos, né, na conta do Fabrício de Queiroz, feito pelos ex-servidores, coincide com as datas do pagamento dos salários dos servidores. Então, é aquele famoso caixa, né? Saiu o dinheiro, ele sai lá recolhendo, me dá o teu, a conta é essa, e aí depois, em muitos casos, em muitos meses,
os saques, né, era feito no mesmo dia. Então, ou seja, no mesmo dia, a Alerj pagou o salário dos servidores, os servidores depositaram os salários ou uma parte dele nessa conta do Fabrício Queiroz e ele, no mesmo dia, fez os saques, né? É ou não é uma lavagem de dinheiro, Léo? Esse esquema é um esquema muito comum na política brasileira, tão comum que o próprio Bolsonaro imaginou que Cuba faria isso com os médicos cubanos. Se você prestar atenção no argumento do Bolsonaro para criticar a política mais médicos, né, enviada por Cuba, a desculpa dele é que Cuba estaria ficando com parte do salário dos médicos. Olha que interessante. Existe uma teoria psicológica que se chama reflexão-projeção. Teoria da projeção, que é uma teoria de Freud, que você acaba enxergando nos outros aquela pessoa que você é. Então, quando você tem muita desconfiança que as pessoas vão te dar o tombo, é porque você, na verdade, é aquela pessoa que, em todas as oportunidades, você dá o tombo em outra pessoa. E o médico cubano, ele deixa parte do salário dele para Cuba, no meio disso está a continuidade da medicina cubana, obviamente, e está também o imposto que deixa de ser recolhido no Brasil e é recolhido em Cuba. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque talvez o que tenha feito o Bolsonaro chamar a atenção a respeito disso foi exatamente essa prática da família do Bolsonaro, que estaria utilizando do serviço público para pegar parte do salário daquelas pessoas que eles contratam. Então seria para o eleitor do Bolsonaro entender certinho qual que é a denúncia, qual que é a investigação que está sendo feita, que o eleitor do Bolsonaro costuma ter uma resistência muito grande de entender as coisas quando é relacionado à família Bolsonaro. É como se no Brasil, dentro dos comitês, dentro das agências, né, dentro da Assembleia, dentro dos escritórios do Bolsonaro, a gente tivesse cheio de médico cubano, entendeu? É mais ou menos assim. Todos os assessores da política do Bolsonaro estariam trabalhando daquela forma que vocês criticaram tanto, como médicos cubanos, recebendo dinheiro e passando parte para o empregador. Olha que estranho. Léo. Então, se essa denúncia estiver correta, os empregados públicos contratados pela família Bolsonaro estariam devolvendo parte do dinheiro, mas não é para a gente que paga, não é para o público, não. Devolvendo parte do dinheiro para aquele que teve o poder de contratar, que é o parlamentar, nesse caso, o Flávio Bolsonaro, mas misteriosamente parte do dinheiro estava indo também para o Bolsonaro pai. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu já falei disso, tá, Aquiles? Eu falei sobre isso há 3 meses. E o vídeo que eu falei sobre isso chama-se Troca-Troca de Irmão. Por que eu falei troca-troca de irmão? Normalmente, no Brasil, é proibido um parlamentar contratar irmão para funcionar como laranja nesses esquemas. Receber, colocar o CPF como se fosse um assessor, tipo aval do açaí, receber o dinheiro e repassar parte para o contratante, para o parlamentar contratante. Então, você é eleito deputado, você não pode colocar o seu irmão. Mas, se você for eleito deputado, você pode colocar o irmão de outro deputado e o outro deputado te dá o irmão dele. Isso é o esquema de troca-troca de irmão que eu usei para explicar o porquê que o irmão do Bolsonaro foi encontrado num esquema como funcionário fantasma em um gabinete da Assembleia. As pessoas não conseguiam fazer essa correlação, mas é isso que esses políticos fazem. Eles não podem contratar um parente para ser laranja, então eles trocam. Olha, você contrata o meu irmão passa parte do dinheiro para mim, porque eu fui eleito, e aquele camarada ali é deputado e eu vou contratar o seu irmão. Aí fica nessa troca-troca de irmãos para eles desviarem dinheiro. Esse tipo de prática que foi encontrado nesse momento aqui, no caso da família Bolsonaro, eu já fiz uns 5 vídeos a respeito disso. Só que agora veio uma confirmação, veio uma coisa concreta. O funcionário laranja, tipo aval do açaí, ele está lá só para emprestar o CPF e fazer de conta que é funcionário daquele parlamentar. Mas, na verdade, ele é simplesmente uma pessoa que está indo para pegar o dinheiro público e canalizar aquele dinheiro público, parte dele, né? Porque uma parte fica para o cara que está emprestando o CPF, mas ali ele canaliza parte do dinheiro público para aquele parlamentar que contratou. Isso é o esquema laranja, isso, que nem é o caixa 2, é o esquema da árvore de laranja, né? Porque nem é um laranja, é uma grande árvore de laranjas que estão lá recebendo dinheiro público.
Eu queria só ler aqui, agradecer o superchat da Ângela Soares, obrigado, Ângela. E a Sofia está dizendo aqui, o Alexandre Gasparotti, desculpa, está dizendo aqui, a Igreja da Damares vai vender bigato das goiabas, dizendo que são abençoados. E a Magda Queiroz está pedindo aqui para você, Léo, não pronunciar o nome do Coiso, melhor usar um apelido, Coiso, Bolsonaro, Bolsolixo, enfim, cada um tem o seu jeito de designar o presidente eleito, né? Agora eu queria te falar que foi muito bem lembrado, Léo, essa comparação que você fez com os médicos cubanos, porque efetivamente, quando o Bolsonaro utilizou aquele argumento para desmontar o programa Mais Médicos, né, cujas vagas ainda não foram preenchidas, porque nenhum brasileiro quer ir trabalhar onde os cubanos iriam, né? O Bolsonaro utilizou essa questão dos direitos humanos, inclusive, não sei se você se lembra, ele falou que ele estava defendendo os direitos humanos contra a escravidão, né? Então, ou seja, para cubanos doarem uma parte dos salários deles para o Estado de Cuba é uma agressão aos direitos humanos, mas para servidores pagos pelo cidadão fluminense, né? Destinar uma parte do seu salário para a família Bolsonaro, isso é uma coisa normal, que inclusive o Fabrício de Queiroz, segundo o Flávio Bolsonaro, tem uma explicação plausível, né? Que até agora a gente não sabe qual é, porque se depender da movimentação dele com o patrimônio que ele tem, a casa onde ele mora, por exemplo, não bate efetivamente com aquilo que ele movimentou, né? A gente viu aí essa semana a reportagem do Jornal o Globo mostrando onde o Fabrício de Queiroz mora, numa casa simples, lá no bairro do Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí uma coisa que pode crescer ainda mais, porque você imagina, Léo, se o Ministério Público, que está nesse afã de querer passar o país a limpo, se a Polícia Federal, que tem agido de forma, vamos dizer assim, implacável contra a corrupção, quiser mesmo desmascarar essa questão, basta fazer uma condução coercitiva ou uma prisão preventiva de um desses assessores. Se um abrir o bico, já era, né? O que você acha? Faz sentido. O detalhe é que o uso de tortura para adquirir provas no Brasil é uma prática que só é permitida contra a esquerda. E eu falo uso de torturas porque, de vez em quando eu falo que prender uma pessoa por 2 anos para obrigar aquela pessoa a falar o que você quer é tortura, as pessoas falam comigo assim, você não sabe o que é tortura. Aí eu falo, você não sabe o que é ficar preso 2 anos. Eu te sugiro, então, entrar num cômodo, ficar preso 2 anos sem sair daquele cômodo, você vai ver que você denunciaria até sua mãe, porque, obviamente, ficar preso não é nada agradável. Essa prática da utilização de tortura, prisão preventiva, essas coisas não são utilizadas no Brasil contra aqueles que representam as elites, e isso é uma mensagem, Aquiles. Não pense você que é só uma blindagem, é uma mensagem do Poder Judiciário. Olha, se representar as elites, a gente não mexe. Fiquem tranquilos. Se estiverem trabalhando para a gente, não vai preso. A mensagem do próprio Sérgio Moro, que rejeitou o processo contra o rapaz do PSDB, né? Até esqueci o nome dele, é o Beto Hitler, que o Bolsonaro, que o Moro recebeu o processo e dispensou o processo. A mensagem é muito clara. Nesse caso, eu não sei. Eu tenho a impressão que isso é um processo de encoleramento. É fazer bastante escândalo para o Bolsonaro abaixar o facho, aceitar as condições da Rede Globo, as condições da mídia em geral, as condições das elites, e fazer a pauta das elites. É a mesma coisa que aconteceu com Temer. Eu imagino que é isso. Mas pode ser que isso traga, sim, a queda do Bolsonaro. Eu não duvido. E esse processo, né, isso que eles encontraram, é uma coisa que tem condição de derrubar o Bolsonaro, colocar o Bolsonaro na cadeia, colocar a esposa do Bolsonaro na cadeia, colocar o filho do Bolsonaro na cadeia. É o fim da família Bolsonaro. Por que a elite ia querer o fim da família Bolsonaro nesse momento? Tem 2 probabilidades. Uma, pega o Mourão, coloca no lugar. Oi? Os militares talvez sejam os maiores interessados, né? Se a gente lembrar daquela ameaça que o Carlos Bolsonaro fez, quem sabe? Eu não duvido. Eu não duvido que isso aconteça, mas o detalhe é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte coisa. Você foi candidato a vice-presidente. Durante a campanha, vocês fizeram propostas que, se você realmente aplicasse como presidente, você se desmoralizaria para o resto da vida.
Então imagina o seguinte, você é candidato a vice-presidente, você é uma pessoa inteligente, mas o candidato a presidente é uma pessoa de reduzida capacidade intelectual e não percebeu o que estava acontecendo. Você prometeu coisas que vão destruir a popularidade do presidente. Ou seja, eu sou o candidato a presidente. Eu sou o candidato a presidente. Você é o candidato a vice. Você é esperto, eu sou... Aí você prometeu coisas que vão destruir a minha popularidade. Eu não percebi isso, Aí eu te pergunto, você entraria como presidente para pagar essa dívida de campanha que vai destruir sua popularidade, ou você utilizaria o presidente para fazer tudo de errado e depois meter o pé na bunda dele? Léo, Isso que eu acho que não vai ser agora a queda do Bolsonaro, vai ser depois de reformas e afins. Eu queria pedir só para você representar o presidente aí novamente, porque eu achei muito interessante. Você é o presidente, você pensa, você é inteligente, mas a população resolveu eleger... Você é o vice-presidente, você pensa, mas a população resolveu eleger um presidente que não tem muita coisa na cabeça. E o presidente prometeu coisas que nem ele sabe que vão prejudicá-lo. Esse é o detalhe. Então, nesse momento, é a hora do Mourão utilizar o para fazer reforma da Previdência, reforma trabalhista, acabar com o 13º, acabar com férias, enfim, fazer todas as medidas impopulares para na hora que o Mourão tomar a presidência, ele vai pegar só o que há de bom, ele não vai ter que fazer nada de ruim, ele vai governar efetivamente. A dívida de campanha fica pro... Essa é a tendência. Muito bom, né, Estopa? A pessoa aqui está morrendo de rir com a sua representação do presidente eleito aqui nos comentários. Eu queria só lembrar aqui ler um comentário da Yara Antunes dizendo que basta ao Fabrício Queiroz pedir desculpas para o Moro e depois se acertarem com Deus, né? E a Cecília Canavés está dizendo aqui uma coisa que eu achei muito engraçada, ela está dizendo o seguinte: logo vão achar o Fabrício Queiroz cheio de bicho embaixo de uma goiabeira. Ou seja, ele já se acertou com Deus e aí vai estar tudo certo. Léo, estamos chegando aqui no final da nossa... Você sabe que você falou a dica boa para o Fabrício Queiroz? Corre para Goiabeira para encontrar Jesus, boa, porque o bicho tá pegando pro seu lado. A coisa não tá boa pro seu lado, não. Corre para Goiabeira enquanto há tempo. Talvez seja a dica da ministra Damares aí que ele mais tenha levado em conta, né? Mas, Léo, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria agradecer aqui a participação de todo mundo, dizer novamente que o Leonardo Atushi hoje não pôde estar aqui com vocês e me pediu essa imensa satisfação de estar aqui conversando com vocês hoje. E queria dizer para o Leonardo Estopa dar suas considerações finais. Opa, demorou porque eu tinha que ligar o microfone. Bom, a gente está vivendo aí esse processo de caos na política brasileira, era esperado, tanto é que já existia uma concordância entre os comentaristas políticos que a única chance do Bolsonaro seria essa e nunca mais, porque após as eleições os podres apareceriam. Bolsonaro foi menosprezado e o Bolsonaro venceu. O detalhe é o seguinte, as elites não queriam o Bolsonaro, as elites queriam o Alckmin, então o Bolsonaro é o que veio empurrado goela abaixo. Parece que as elites vão ficar livres do Bolsonaro, mas o Mourão vai querer que o Bolsonaro faça o trabalho sujo antes. O Bolsonaro já está deprimido, o Bolsonaro já está cabisbaixo, a família Bolsonaro já está com medo, já não é mais o mesmo... Como é que é mesmo? Não sei fazer, não, é assim. Ó. Já não é mais o mesmo Bolsonaro de antes, já é um Bolsonaro muito mais humilde. Isso mostra que o bicho está pegando. Agora, o que mais dói, Aquiles, e todo mundo que está ouvindo, o que mais dói é imaginar que mesmo depois de tudo isso, ainda tem bobo eleitor do Bolsonaro dando desculpa, falando que não, isso é movimentação disso, isso é movimentação disso. Se algum de vocês conhecer algum motorista que movimente R$1.200.000 por mês, que fale agora o cálice para sempre. Então, muito obrigado, pessoal. Eu volto às 10h30 da noite com o programa Léo Estopa ao vivo no canal Leonardo Estopa. Quem ainda não foi inscrito no canal Leonardo Estopa, eu peço para você, por favor, se inscreva. Isso é muito importante, a gente crescer os canais de esquerda. E aqui no Léo ao Quadrado, eu volto amanhã, se tudo correr bem.
E provavelmente volto daí do estúdio com o Léo Atucci, que amanhã, se é amanhã mesmo que é... Muito bom. Amanhã mesmo é quinta-feira ou amanhã ainda é quarta? Eu nem sei, eu tô perdido. É quinta-feira. Então amanhã mesmo, talvez aí do estúdio. Vamos ver se tá dando tudo certo. Tomara que dê tudo certo. Só que antes de encerrar, eu queria agradecer aqui a Cinelli Fontenelle, que virou novo membro do canal. Obrigado, Cinelli. E queria agradecer mais uma vez a você, dizer que é sempre uma alegria estar aqui conversando com vocês. É sempre um público muito qualificado, né? E é uma responsabilidade imensa a gente estar aqui. Daqui a pouco a gente se encontra novamente no Boa Noite 247 com a Gisele Federici e o Alex Sonic. Um abraço e até mais, pessoal.